Fala, agronautas! Sejam muito bem-vindos ao Escancarar Agro Podcast, o podcast que veio para escancarar o conhecimento agro para você ou a falta dele. Estou eu aqui, Rinaldo, e somente eu, a nossa host não está presente hoje. Hoje a gente vai conduzir aqui o programa na íntegra. E estou aqui com os nossos convidados especiais, o João Carlos Silva, ele que é engenheiro agrônomo formado pela UFV de Minas Gerais. Atualmente é consultor na Foco Multicrop e já tem passagem por mais de 6 anos no Grupo Horita, onde 4 desses foi na gerência de produção. E também o João Gilberto Vilela, também engenheiro agrônomo formado pela UNB de Brasília, com mestrado e doutorado em fitopatologia também pela UNB, atua na JCO há mais de 5 anos, atualmente no cargo de gerente de pesquisa em fitopatologia. O nosso tema de hoje será os desafios no manejo de doenças na cultura da soja e do algodão. E aí, João, vamos falar de João e João Carlos, tudo bom com vocês? Para! Como você pode ver aí, o Rinaldo hoje está sozinho no episódio, né? Inédito aqui na nossa história do podcast, mas não poderia deixar de falar dos nossos apoiadores. O Rinaldo apresentou muito bem aí o pessoal, mas a gente tem que também citar os nossos apoiadores, né? Vamos agradecer primeiramente a nossa patrocinadora Master 2024, que é a JCO Bioprodutos. O link sempre está aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da JCO. E também os nossos parceiros, agradecer a revista Adoro e também a Rádio Cidade, aqui da região do Matopiba. Um abraço para vocês, pessoal. E aqueles recados básicos, né, que você já sabe. Se você está assistindo a gente aqui do YouTube, se inscreva no canal, não custa nada para você e ajuda muito a gente a alcançar o maior público aí no agro. Também deixa o seu like aí no vídeo, se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos que vão se interessar por esse assunto. Muito obrigada. E agora pode voltar para o episódio para você curtir aí até o fim, só com o Rinaldo hoje, hein? Mas não se acostuma não, no próximo eu tô de volta. Boa tarde, Rinaldo, obrigado pelo convite. Obrigado, João Carlos, por ter aceito o convite também. É um prazer estar aqui falar desse tema tão importante no sistema, né? Boa tarde, Rinaldo, João. Acho que é uma honra, né? A gente que acompanha o podcast já fora e vir participar, eu acho que é gratificante. Espero poder trocar bastante ideia e contribuir com alguma coisa aí. Maravilha. Bom, sintam-se em casa, fiquem à vontade. Começando com o nosso tema, né? A gente vai falar aqui sobre doenças de soja e algodão, né? Acho que a gente poderia focar bastante no sistema soja-algodão. A gente pode trabalhar tanto na linha do sequeiro como o irrigado, a gente fazendo as duas safras ali basicamente em uma, né? Mas pensando agora para essa próxima safra, a gente está aí com as chuvas iniciando, o pessoal aí, alguns já plantaram, outros estão largando, todos os preparativos sendo feitos. Quais são as expectativas que vocês têm para o padrão climático que a gente deve ter? Um laninha meio fraco? Será que vai ser mais chuvoso, menos chuvoso nesse cenário de doenças? Qual que é a expectativa de vocês? Igual o Reinaldo já pontuou aí, muitas das coisas do pivô já foi semeado, né? Falando em soja, então já tem soja aí no campo no V3, a safra já está desenrolando. E dentro do que a gente espera, um ano laninha fraco ou neutro, né? Que é o que muitos meteorologistas estão posicionando. Então, talvez um janeiro mais seco, né? Que pensando em sanidade de doença, que a gente vai falar ao longo aí, mofo branco, mancha-alvo, acho que é interessante, dependendo do que a gente tem construído no solo, né? Para essa planta resistir. Então, eu acredito nessa ano de neutralidade ou laninha fraco, pensando no manejo de doença, vai ser algo interessante, eu acho. João, puder contribuir. Eu concordo também. Sempre o ambiente é muito importante, né? Às vezes a gente vê aquela questão lá, o triângulo da doença nas aulas de fitopatologia, parece que é uma coisa tão simples, né? Que não tem muita significância. Parece, né, que é só teórico, né? Mas você vê o tanto que é importante cada pilar daquilo ali, né? Cada vértice, né, do triângulo, vamos dizer assim. E o ambiente está ali. Se não tiver um ambiente favorável, muitas vezes pode ter ali. Hospedeira sempre vai ter, normalmente, um hospedeiro suscetível. Mas um ambiente que não seja favorável para a doença, um ambiente que é favorável para a doença, e até no sistema de previsão de doenças, né? A gente é muito importante isso aí, o ambiente, como que você vai comportar.
Como eu falei, a gente espera um laninha fraco, né? Então, isso dá para correlacionar e já fazer a previsibilidade, né? Que no sistema de manejo de doença é muito importante fazer preventivo, né? Agora, você esperar ver o sintoma para agir, muitas vezes assim, o carro já atolou, né? Então, não tem... Então, assim, os manejos têm que ser pesar sempre como o ambiente está... Como você espera o ambiente, qual hospedeira que você vai plantar, né? Qual cultura que você vai plantar ali. Né? E a junção disso tudo, né? Correlacionar e você fazer seu planejamento. Deixa eu aproveitar e falar um negócio aqui que me incomoda bastante, assim, no dia a dia, assim. Eu sou meio apegado com... Embora não seja um exemplo de termos português correto e etc, né? Mas alguns termos, assim, acabam me incomodando. Quando a gente pega e olha o passado, vamos falar de soja, né? Era muito comum, até no algodão, era muito comum a gente falar assim, a gente inicia, nesse manejo, né, preventivo, a gente inicia as aplicações ali a partir do R1 em soja, e no algodão era a partir do B1. E isso acabou se alterando nos últimos anos para a gente trazer uma aplicação mais para o vegetativo, né? E o pessoal chama essa aplicação do vegetativo de V0. E aí eu não entendo isso, que para mim o V0 lá é emergência, né? Tá errado esse termo, né? Eu também não concordo muito com esse termo V0, né? Que, assim, que muitas vezes se for correlacionar com a fenologia, está muito relacionado ali à fase da semente, né? Ainda, né? Talvez se fosse correlacionar, teria que se chamar aplicação V3, né? No caso. Eu costumo falar assim, cara, é a do vegetativo, que é a primeira ali que vai ser feita. E teoricamente, vamos dizer assim, teoricamente ela é o quê? Uns 15 dias antes ali do R1 ou do B1, né? Exato. E eu acho que essa aplicação também veio muito, assim, tem agregado muito, principalmente no sistema soja e algodão. Por exemplo, uma soja depois no algodão, por exemplo, né? Já tem um inóculo ali bastante alto, por exemplo, de patógenos que são necrotróficos, um mancha-alvo, né? Da Corinéspora. Aí muitas vezes você vai fazer um pós-emergência, como tipo um radiante ali, que vai dar uma fitotoxicidade, né? Então, assim, já é uma abertura para a entrada, né? Então, assim, uma aplicação inicial agrega muito. Tem produtor que fala, não agrega nada. Mas no sistema também que você não tem palhada, né? Os primeiros 6 pingos de chuva ali, que você vai começar aqueles patógenos também, que vai iniciar o ciclo ali naquelas... Às vezes você vê soja em cima de soja, vários anos em cima de soja, você já vê a folha unifoliolada ali com sintoma de septoriose, né? Então, assim, é uma aplicação muito importante, mas essa questão de terminologia é bem complexa mesmo, né? Às vezes alguém começa falando e assim vai sendo reprodutivo ao longo do tempo e fica, né? E eu acho complicado isso porque, assim, você fala de V0... não chega a ser um V0 clássico, mas quando você vai para o sistema do Mato Grosso, por exemplo, às vezes é comum o cara fazer uma aplicação logo na emergência ali pensando em mela. E aí eu acho que pode causar um desencontro de informação a hora que o pessoal está conversando, assim, sabe? Eu acho bem, bem delicado isso aí. A gente, inclusive, falando no campo, essa aplicação, quanto mais cedo, talvez não tão cedo falando em V0, é interessante porque o manejo da doença ela é construído e aí você forma uma base. Então, você começando cedo num local que você sabe que tem pressão ou que você não tem proteção, falando em palhada, em outros métodos de controle, quanto mais cedo você começar, mais você atrasa essa curva de progresso da doença que a gente está falando. Então... O V0, que para mim eu concordo plenamente com você que está errado, vamos assim, falar que está errado é difícil, mas falo que não é a forma correta porque você não aplica no V0, que é o estágio vegetativo da cultura inicial. Você aplica no vegetativo, que é V3, V4, V6, depende do ciclo da variedade que você está trabalhando. Mas... eu sou muito favorável, eu vejo que a gente já faz muito, né, isso hoje em dia, em construir a sanidade da planta. Em trazer essa aplicação, não deixar somente para o R1, que é um momento de maior sensibilidade da cultura, mas se você não trazer um inóculo baixo ou uma pressão de doença muito baixa, ou se a gente conseguir 0 naquele momento... você não tem sucesso de controle lá no final. Se eu pensar em ferramentas de uso de controle biológico, é mais importante ainda começar cedo, né? Sem dúvida. Talvez é até antes da cultura a ferramenta de manejo biológico. O João tem uma experiência, pode até falar, mas a gente falando em fusário,
mela, esse tipo de doença que acomete tombamento no início, esse manejo tem que ser antecipado, às vezes até na cultura de cobertura, falando num sequeiro. Uhum. Exatamente. Você pensando nessas doenças que o João falou, as que causam os patógenos que causam podridão radicular, os que causam tombamento, que são doenças, vamos voltando lá para aqueles conceitos básicos de fitopatologia também, né? As doenças monocíclicas, né? O que é importante você fazer para ter um bom controle dessas doenças? Você reduzir o inóculo inicial, né? E o que esses patógenos têm em comum? Eles produzem estrutura de resistência. Então, muitas vezes, assim, fungos que têm a capacidade de parasitar essas estruturas de resistência são muito importantes para reduzir o inóculo inicial, né? Então, quanto menos inóculo você tiver no início da cultura, menos doença você vai ter no final. Agora, já pensando nas doenças policíclicas, por exemplo, nos casos dessas manchas, que é o complexo de manchas, você tem que pensar mais na taxa de progresso da doença, né? A doença começa ali no bacheiro e ela vai evoluindo ao longo dos nós, né? Entendi. Agora, e quando você é uma ferramenta que está sendo utilizada agora também está vindo com muita força, é a associação de biofungicidas de parte aérea com fungicida químico, né? Então, assim, a gente vê a perda da eficiência ao longo do tempo das moléculas, né? Que são utilizadas no controle de doenças de parte aérea. E a associação de biofungicidas que tem atuação como protetor e multissítio, você utilizando desde cedo, aí você fazendo as aplicações iniciais e depois você atingir todos os textos da planta, é essencial, que aí você vai diminuindo o progresso ao longo do tempo, né? E é muito importante também que, por exemplo, essas bactérias, elas sobrevivem e multiplicam na superfície da folha, né? E muitas vezes o pessoal fala assim, vou aplicar um biológico, mas na parte aérea. Né? Aí a questão como que esses micro-organismos sobrevivem na parte aérea, né? A questão não utiliza outros produtos que podem matar essas bactérias, né? Então tem muito isso. Mas como as bactérias, você pega uma folha ali, você pega uma lavoura lá, você macera ela e plaqueia, você vai ver milhões de micro-organismos. Tem que fazer até diluição seriada para você conseguir quantificar. Então os micro-organismos têm estratégia. Então eles sobrevivem ali na depressão da cutícula, né? Da parede celular. Ali em volta dos estômagos também tem a sobrevivência. E as bactérias, os principais que são utilizados hoje é do gênero Bacillus, né? Esses biofungicidas. Elas têm a capacidade de formar um biofilme também, tanto na raiz. Aí a gente vai falar depois mais da especificidade, né? Das espécies de agente de controle biológico. Mas também elas têm capacidade de formar um biofilme, né? A gente chama assim, no termo mais científico, é chloroscência. Então elas se agregam e formam, e também expelem exopolissacarídeo. Então protege contra a dessecação. Então assim, os micro-organismos têm uma estratégia de sobrevivência também. Então é uma ferramenta que vem para agregar bastante no manejo. Vamos pegar aqui, então vamos começar a pegar um pouco do que a gente já comentou aqui e começar a dar uma separada, assim, para ficar um pouco mais didático, né? A gente vai falar de soja e algodão, a gente vai falar, vamos falar assim, inicialmente desses fungos, doenças, né, que estão mais ligados ali aos primeiros estágios ali, ligados a podridões radiculares, ligados a tombamento, dumping off, né, toda essa dinâmica ali. Para este tipo de situação, controle, eu tenho tanto as vias de tratamento de semente, como depois as aplicações barra, suco e etc. O que tem-se mais de agentes biológicos sendo utilizados para este segmento? É o seguinte, por exemplo, você pensar nesses patógenos vamos dizer assim, de solo, podridão radicular, tombamentos, pensando também em nematóides, o ideal, também a melhor forma, é o tratamento de sementes ou jato dirigido, né? Aquele tratamento ali na linha, na implantação da cultura, né? Essa é a estratégia melhor. Aí depois você pode até vir com algum reforço, né? Pensando assim, uma pulverização depois em barra ou uma fertigação. Mas é interessante você também fazer sempre no início, porque quando a semente germina, aquela radícula ali já tem infecção de patógeno, de nematóide também. Então, assim, você já tem que fazer o tratamento preventivo já para ter aquela competição inicial. Então, hoje, pensando nesses patógenos, né, que causam podridões radiculares, o que é muito importante? Você tem que reduzir o inóculo inicial, aquelas estruturas. Pensando em fusários, você tem que reduzir os clamidósporos que tem na área, os macromicronídeos, né? Pensando em risoctônia, né, os microescleróides, né? Pensando nesse sentido, você tem que reduzir o inóculo inicial. Então, você tem os fungos, por exemplo, questão de tricoderma, clonostax, que parasitam essas estruturas, né? Eles se alimentam dessas estruturas. E pensando também na questão de bactérias, né? Aí tem linha de bacilos, tem as actinobactérias, streptomyces, leveduras também, que atuam já mais na parte de antagonismo, produzir algum composto que vai inibir a germinação das estruturas ou vai proteger, né? E também tem o outro mecanismo, é a competição, né? Então, a competição por espaço ou nutrientes
no ambiente. Então é mais nessa ferramenta, reduzir inóculo inicial e proteção da raiz. Muitas vezes a gente pensa assim, tratamento de semente, né? Tratamento químico. A gente sabe que o residual ali é curto, né? Não tem muito tempo, vamos supor assim, 7, 10 dias, né? A proteção inicial. E esses agentes de controle biológico sobrevivem ali, né? Esse alimento do exudado, você sobrevive ao longo da safra. Então você também está diminuindo aquele inóculo ali e está protegendo a raiz por mais tempo. Então é uma associação, né? Como a gente fala muito em manejo, né? Associação de medidas para ter um controle eficiente. É o manejo integrado, né? Vamos pensar, se a gente está começando do início do estabelecimento, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu falo que para mim fechar esse quebra-cabeça, eu acredito o biológico é uma ferramenta importante, mas a gente tem que integrar todos os métodos que a gente conhece e entende, vamos dizer assim, e acredita. Dentro desses, acho que a gente tem que, pensando em dumping off desse início, a gente tem que ter primeiramente uma semente de qualidade, uma semente certificada de um fornecedor idôneo, sem inóculo inicial, que é o que o João já preconizou ali. Partindo dessa premissa, então a minha semente é boa, eu acho que eu tenho que conhecer a minha área, né, que é fundamental. Fala o que eu tive na minha rotação, eu tive soja, ou falando no pivô, a gente tem muito disso, né? Eu saí de uma soja e vou instalar um algodão. Então, será que a minha pressão inicial de inóculo não é muito maior do que pensando num sequeiro? Sem dúvida. Então, pensar como que é o sistema. E aí, posteriormente, pensar no biológico e, finalmente, acho que no químico. No químico, preconizar uma aplicação que seja eficiente, se a gente tem condição de fazer uma aplicação via suco com uma boa eficiência, um bom controle, que a gente fala da prática, né? Eu sou um agrônomo prático, estou no campo, então não adianta nada na teoria ser muito bonito se no campo não funcionar. Então tem que ser prático, o bico não pode ficar entupindo toda hora. Então tem que o micro-organismo ele tem que estar lá, né? E fazer o químico, né? Você já teve uma semente boa, já conhece sua área de rotação, se conseguir colocar uma cobertura ideal e depois trazer o manejo químico robusto. Eu falo que o TS dentro do custo de produção ele é muito pequeno, o custo dele. Mas o retorno que ele te traz é enorme. É matemática, né? Uma planta a mais é o quanto que aquilo te representa, uma planta por metro a mais, o quanto que te representa dentro de 10 sementes a 10%. Lógico que não é matemática envolvida com biologia, então não é exata, né? Tem compensação, mas eu falo assim... Se a gente desenhou ou planejou algo para ter 10 sementes, é para ter 10 plantas, é para ter 10, não é para ter 8. Sim. Então, integrar todas as ferramentas, eu acho que é a chave do sucesso e da longevidade do sistema. Eu também sempre encarei o plantio assim como atividade chave, né, do negócio, né? Você tem planta, você tem lavoura, né? Senão, ali você está muito numa linha muito tênue, né, entre realmente ter lavoura e não ter, né? Então eu também tô suspeito a falar, né? Mas eu também compartilho da mesma visão de tudo que você puder, lógico, dentro de um orçamento, né, etc, pôr ali, adicionar naquele momento para garantir, né, ou para proteger que você vai ter uma lavoura entre aspas, barato mesmo, né? É onde você define o potencial, né, Rinaldo? Vamos falar assim, onde que eu vou partir uma soja, se eu definir uma soja se eu já sei que eu tenho no solo fertilidade suficiente para conceber 100 sacos, 90 sacos, 80 sacos de soja, algodão 350, 400 arroba, o que eu tenho que, para concretizar isso, é fazer um estabelecimento, um plantio bem feito, que eu acho que dali para frente você não ganha mais nada, você só perde, né? Pragas e doenças minam a sua produtividade que você definiu lá no início de acordo com a sua fertilidade e população. Trabalhar tipo defensivo, né?
É defensivo, exatamente. Você tem um potencial lá genético, na verdade o que você vem fazer, você vem defendendo ele, né? Não deixar ele cair muito, né? E se você já começou mal, seu potencial já... Sim. Meu plantio já tive muita mela, já tive muito... O meu stand não ficou do jeito que eu gostaria. Em vez de 400, meu potencial é... O quanto mais as outras variáveis vão ter que ser perfeitas para que você segure aquele potencial alto, né? Exatamente. E é interessante que muitas das coisas que você falou, ela bate lá no triângulo da doença, né? Porque ele falou muito de ambiente. E quando você comentou ali de eu estar, sei lá, semeando um algodão pós uma soja e etc., como é que tá esse ambiente, eu me lembrei da situação que eu passava muito quando eu rodava o Mato Grosso, né? Também, que a gente sempre tinha pro algodão aquela premissa aqui, né? Beleza, peguei, plantei algodão, tô no risco de mela, né? Soltou a primeira folhinha verdadeira, salvou a lavoura, né? Aquela planta, ela não morre mais. E era uma coisa que rodando no Mato Grosso, o buraco era mais embaixo, assim, sabe? Não era com uma só. E faz sentido porque se a gente partir do ponto que a gente passa por uma estação seca e que depois toda a atividade biológica, não que ela inicie, ela está lá, ela existe, ela só diminuiu muito, né? Mas ela começa a acelerar a partir do momento que eu tenho umidade. Quando eu faço um plantio de sequeiro numa região de uma safra só, é como se eu estivesse implantando a minha lavoura quando toda essa microbiota ela ainda está ligando e ascendente. Quando eu vou lá e faço isso no modelo segunda safra, eu já faço isso quando ela está a 1000. Então imagina só aquela plantinha pequenininha, frágilzinha, sendo colocada num ambiente turbilhonado desse, né? Que é a situação do pivô que a gente estava... Né? Exato. Mas eu, nesse sentido, acho que é o principal que eu vejo, acho que o João pode contribuir até na parte dos biológicos, é integrar todas as ferramentas que a gente tem, né? E às vezes é difícil até saber quem é que está funcionando ali, né? Hoje mesmo eu estava respondendo uma pergunta, uma pesquisa, né? E perguntou, tal produto, ele é bom? Eu falei, a gente viu bom resultado, mas não sei se era ele, porque tinha ele, aí a variedade era resistente, aí eu também coloquei o químico, eu coloquei um monte de coisa, né? Eu acho que ele ajudou. Agora, quanto que foi dele, né? Isso aí é difícil quantificar mesmo. E pensando em questão de doenças também, é muito importante a gente assim, saber o histórico da doença, né? Assim, quais doenças ocorreram nas safras anteriores, né? Perfeito. E pensar também muito na biologia do patógeno, saber qual que é a doença, né? Ter um diagnóstico preciso ali, porque muitas vezes você pensar assim, há um patógeno que ele é biotrófico, né? Não vai adiantar eu fazer rotação de culturas, né? Um patógeno que é biotrófico. Então, nessa tua, eu já quero pegar um gancho e sair agora dos fungos que são só de solo ali, etc. E pular pro mofo branco. Sim. Pensando aqui em questão em mofo branco, né? Eu já tive casos assim, de experiência que conversar com o produtor e falar assim, a gente foi lá na área anterior, sabia que é uma área que tinha bastante inóculo, né? Tinha bastante esclerose na área. Aí, passando as estratégias de manejo de produtor, ele falou assim, não, mas eu vou esperar aparecer, né? E você pensar assim, se esperar aparecer, você já vai ter muita perda de área, né, verde ali, né? Esperar ver o sinal do patógeno, né, que é o micélio ali do mofo branco, da esclerotina e esclerotiorum, você já vai ter muita perda de produtividade ali, né? Uhum. E voltando naquele assunto lá do básico, né, pensando assim, saber da característica, qual é uma doença policíclica ou monocíclica, né, o mofo branco. O mofo branco é uma doença de solo, mas o sintoma está na parte aérea, então, né? Assim, o escleróide está ali, a gente falou muito da questão de fusário, né, fusários, tombamentos, os patógenos estão ali e causam podridão radicular. Mas no caso do mofo branco, os sintomas são expressos na haste, né, nas hastes, nas folhas, nas vagens. Então, muitas vezes você tem que fazer aquela redução daqueles escleróides. Isso que é o mais importante. Então, você reduzindo aqueles... Assim, vamos traçar uma estratégia de manejo, né? Bom. Muitas vezes você tem que reduzir aquele escleróide. Aí, já voltando para aí quem que a gente pode... Os melhores micro-organismos que a gente tem hoje para redução de escleróide é tricoderma. Aí, pensando no manejo cultural, que o João falou também da integração de estratégias, né? Até uma palhada, né? Por exemplo, aqui que é utilizado muito palhada de braquiária. Isso é uma barreira física, né? O escleróide germina, dá o apotécio, é uma barreira para não emitir os ascócitos não atingir a planta, né? Então, também depois você pensando, o ambiente está favorável, o mofo branco, as doenças, quando você pega assim, a fenologia da cultura, você vê que determinadas doenças ocorrem em determinados estádios da planta também. Isso é muito importante saber até para você dar um diagnóstico da doença. Então, assim, um ambiente favorável, assim, está tendo bastante chuva ali no florescimento. Então, você já vai ter o início, vai ter uma condição favorável para a ocorrência do mofo. Aí você já vai utilizar os fungicidas que são protetores, né?
Ou eu falo protetores da questão de proteger contra a infecção, né? Muitas vezes a gente coloca como sinônimo os fungicidas que é os multissítios como os protetores, né? Mas tem fungicida que não é multissítio, mas atua como protetor, né? Naquela fase de germinação do esporo, né? Não deixar ele germinar e nem ocorrer o início da infecção. Então tem que pensar muito no histórico da área, se tem ou não a doença, né? Por exemplo, se uma área que não tem mofo branco, aí você tem uma semente certificada, isso é muito importante, né? Não levar inóculo inicial para sua lavoura. Agora, já pensando em estratégia, tem ou não tem, o histórico da área é muito importante, né? Então, é isso. Pelo menos o meu conceito para mofo branco e para nematóide, para mim é igual, né? São variáveis, por exemplo, que eu atribuo à área, ao talhão. Então, eu sempre penso assim, eu tenho lá a minha fazenda. Aí eu tenho lá todos meus talhão bonitinho, mapinha da fazenda lá. Tem lá 50 talhões lá. Uma vez que eu cheguei lá e vi que no talhão tal tem um nematóide lá, qualquer que seja, ou apareceu o mofo branco, eu vou lá e pinto de vermelho esse talhão, vamos dizer assim, né? Tem o bicho aí. Nunca mais esse talhão volta a ser verde. Concorda? Porque você já identificou o patógeno naquela área. Eu parto do ponto que uma vez que você entrou nematóide, entrou mofo branco, você não vai pro zero. Sim, você não volta. É que negócio de erradicar, né? Assim, você vai acabar, vou zerar os escleroses que tem na minha área. Eu acho que é... Cara, eu não vou falar que é impossível, mas eu vou falar que é pouco provável. Sim. Aí, se eu partir do ponto que é pouco provável, né, e que eu tenho baixa chance de erradicar, né, o controle biológico tá ok, tá bem entendido. Vamos dizer assim, aportar, inundação e etc. Né? O manejo cultural também é ok. Estou fazendo palha ali e etc. Agora, e o químico, nesse caso, que depende, de certa forma, de ou proteger ou de atuar por cima? Que eu acho que é um pouco do que você estava falando de protetivo. Eu já tenho que chegar para essa área e já contemplar mesmo lá as duas aplicações ali mesmo, aos 15 dias e outros aos 25 dos produtos chaves para isso? Ou não, assim? Como é que vocês têm planejado ou têm manejado nesse sentido? Vamos por dentro da consultoria, na prática, o que a gente tem feito, assim... A mesma linha de que você trabalha, né? Acho que a gente identifica o problema e depois de identificado o problema, a gente vai trabalhar de forma preventiva. Fala um pouco diferente, até o João falou de alguns produtores. Eu acho que dentro da nossa linha a gente tenta trabalhar manejo de doença preventivo e não reativo, né? Não vou reagir ao prejuízo que eu já tomei. Então, a gente trabalha de forma preventiva. E aí, deu a florada num talhão que tem histórico e eu tenho... Aí a gente volta no triângulo da doença, né, Rinaldo? Olha, eu já sei que eu tenho inóculo no talhão e aqui a minha variedade é susceptível. A gente sabe que dentro do mercado de soja, a gente tem variedades... Sim, e hoje tudo indeterminada, né? Fica florando 1000 anos ali, né? Exatamente. E tem variedades que têm suscetibilidades diferentes, igual toda doença. E se você já tem o hospedeiro susceptível, já tem inóculo na área, o que você precisa é do ambiente. Então, chegou na florada, tem histórico e o clima está úmido, a gente não pode cair no erro de, não está chovendo, mas você tem umidade na folha, entra na lavoura às 6 horas da manhã e vê se você não tem orvalho. Então, se você fechou o triângulo da doença, vai acontecer. Então, como que a gente tem manejado o mofo branco no campo? O monitoramento, acho que é a doença que você consegue ser... Ana, voltou o barulho aqui. Voltou. Vamos esperar, então? Sim, é gravado, depois corta. Corta e emenda. Sabe quando o Chaves jogava o prato pro Kiko? Aí dava aquele corte. Agora ficou bom. Ficou bom. Agora ficou bom. Ficou bom. Vamos lá, manda bala. Mas então pensando no manejo do mofo branco, o que tem funcionado no campo, acho que é a doença que a gente consegue ser mais efetiva no monitoramento. E agora não é no monitoramento da lesão, é no monitoramento do patógeno no campo, vamos falar de apotécio. Então, você tem clima favorável, está chegando próximo da florada, a gente está olhando no solo e aí é abaixado, como dizer, joelho e cotovelo no chão para olhar, caçar a potássio. Então, se você encontrou a potássio, fatalmente você vai ter doença. Mas vamos dizer assim, você está falando
do ponto de vista do momento que eu vou fazer a intervenção, né? Eu quero voltar um pouco, eu quero dar alguns passos para trás, um pouco na conversa que a gente estava tendo fora do ar ali, que é quando eu estou, de fato, efetuando o planejamento agrícola. Que para eu aplicar um produto, eu tenho que, em determinado momento, já ter adquirido ele, e ele tem que estar lá disponível para a hora que eu precisar usar, eu colocar. Vocês já estão partindo do ponto de que, assim, cara, baseado na quantidade de área, baseado nos meus talhõezinhos que estão lá pintados de vermelho, que compõem uma área X, eu já entro na safra com um produto programado para aquilo. Exatamente. Dentro do planejamento, Rinaldo, a gente trabalha com o manejo para soja, que na maioria dos clientes a gente tem soja e algodão, seja sequeiro, seja irrigado. Todas as duas culturas são acometidas por mofo branco. Sim. Então, o manejo de mofo branco ele tem que contemplar a soja, vamos dizer, full. Ele tem que contemplar a soja, onde que tem histórico, eu tenho que ter de 2 a 3 aplicações no mínimo. Ok. E, não, quer dizer que eu tenho essas 2 ou 3 aplicações, que eu irei usar essas 2 ou 3 aplicações? Não. Eu tenho essas 2 ou 3 aplicações, se o triângulo da doença não fechar, essas aplicações ficarão para a cultura do algodão, que também terá problema de mofo branco. E no final das contas, não teve condição favorável, eu comprei 3, mas apliquei somente uma. Tudo bem, esse produto vai ficar para a safra seguinte, mas o que eu digo é que na Bahia a gente está em 800 a 1.000 metros de altitude, então a gente tem noite amena. Sim. Muito favorável para a doença acontecer. Então, lugares muito quentes, você não vai ver tanta pressão de mofo branco quanto a gente vê aqui. Então, a gente tem que ser precavido nesse ponto, eu acho. Entendi. Eu acho que pensando também no sistema que tem aqui na Bahia também, que é o sistema irrigado, que é soja, depois seguido de algodão, né? Muitas vezes não teve condição favorável, você tem o seu talhão marcado lá, tem escleróide na área, mas não teve condição de desenvolvimento da doença na soja. Mas muitas vezes você reduzindo aquele inóculo ali para o algodão já é muito importante, né? Sim. Então, muitas vezes também você pensando na redução de inóculo, por exemplo, aplicação de tricoderma. A gente falou muito da questão de fusário, dos tomamentos, né? Aplicação TS-suco. Mas os escleróticos que são importantes ali na parte epidemiológica naquela safra é o que está na superfície do solo. Então, o manejo de aplicação de tricoderma já é diferente. Então, assim, tem que ser pulverizado, né? Tá. Então, você tem que atingir, você tem que pensar sempre na questão igual o alvo, né? Você tem que pensar... Tem que pegar nele, você tem que atingir o escleróide e ele iniciar... os esporos tricoderma tem que atingir o escleróide e começar o parasitismo dele para inativar ele. Então, tem que ter esse tempo. Então, como também você não vai aplicar o tricoderma ali no período mais favorável da doença. Então, você tem que ser no período que tem a abertura, as linhas não fecharam, né? Então, tem que ser para ali colonizar. Então, pensando também, se você tendo palhada também, você também aumenta a colonização desses agentes controbiológicos, aumenta a competição ali de micro-organismos benéficos, vão diminuir o inóculo também. Perfeito. E depois você pensando assim, no monitoramento, ali eu acho que as áreas que eu acompanho, muitas vezes você vai lá, tem escleróide na área, tem condição favorável. Muitas vezes talvez é até melhor fazer a aplicação preventiva do químico mesmo. Porque às vezes quando você vê um potássio, você encontra um, mas às vezes já tem vários na área que muitos apotécios você não está enxergando, mas já está emitindo nas cósporas, né? Porque ele é meio reboleira também, né? Ele não é o mofo branco, não é? Assim, às vezes, quando emite, os que são os esporos mais pesados, né? Não são esporos que vão disseminar a longas distâncias. Então, por isso que é mais ou menos reboleira. E também é uma doença que também aquele inóculo não vai, assim, um contato de uma planta com a outra de um micélio pode haver a transmissão, né? Mas não tem aquela disseminação a grandes áreas, né? Então, eu falo assim... A longa distância. Eu falo assim, porque faz sentido o que você está falando, porque assim, de ir, já pegar e já fazer, porque se o perfil do intempérie, da doença, vamos dizer assim, ela é um perfil de reboleira, também fica muito direcionado ao acaso de você encontrar ela. Né? Diferente de você... Por exemplo, vamos pegar, geralmente, pragas como pulgão, mosca branca, etc. São generalistas. Assim. Você entrou no primeiro pão da lavoura, chacoalhou, tem pulgão ali, tem mosca branca, vai ter tudo, né? Algumas pragas elas já são um pouco mais nichadas. E acho que o mofo branco é um pouco disso, né? Às vezes, você depender muito só de achar, né? Isso. Assim, às vezes também em questão de irrigado, às vezes você encontra mais mofo onde que também ali mais perto do centro do pivô, né? Normalmente, assim, não é porque molha mais, né? Que hoje tem tecnologia que já tem uma uniformidade muito boa. Mas a questão também ali, a transpiração acaba tendo mais água ali, um microclima mais favorável, né? Normalmente no centro do pivô você encontra mais mofo, assim.
Estoura, Mas assim, você vai bom encontrar saber, pô. mais mofo assim, mais no centro que na próximo da borda do pivô. Entendi. Normalmente, assim. O É mais por período causa de desse... molhamento, né? Porque o centro do pivô anda muito mais devagar do que a Fica, ponta. fica fininho ali, né? Exatamente. Você tem um molhamento foliar, condição Entendi. favorável para a doença. O que eu queria Entendi, falar é a entendi, evapotranspiração também no centro é menor que na borda também, né? Por causa da questão de vento, né? Então acho que o microclima é mais favorável ali no centro também. Normalmente você encontra mais inóculo também ali. Atenção no centro do pivô ainda. E vamos continuar ainda nas doenças mais generalistas, assim, que a gente pula para mancha-alvo. De fato, ela tem se tornado, acho que você respondeu o que eu vou perguntar, de fato, ela tem se tornado, no algodão, ela ultrapassou a ramulária e na soja, ela ultrapassou a ferrugem? Eu acho que ela casa muito com o tema do podcast hoje, né? Que a gente vai falar em desafio. Eu vejo que o principal desafio que a gente tem hoje no campo, em que as ferramentas de controle aí que a gente tem que usar o manejo integrado de doença forte para conseguir um controle satisfatório é a mancha-alvo. Então, estava até conversando com o João há pouco tempo agora, antes de vir para cá, a gente falando do eficiência de controle de mancha-alvo que a gente tem, e são vários trabalhos que a gente tem observado. Dentro da Multicrop, hoje, a gente não tem nenhum trabalho, nenhum produto... Uma panaceia, né? Tipo, não, hoje no mercado que eu tenho eficiência acima de 60% para o controle de mancha-alvo. Então é extremamente baixo, né? Então, um manejo... Hoje a gente está calçado em cima de palha, calçado em cima de rotação de cultura, manejo de população, né? Talvez uma população mais baixa, ou um espaçamento maior entre linhas. Fora isso, um manejo de porte, principalmente no algodoeiro, mais efetivo, né? De forma que eu não tenho plantas muito grandes e fechado, então trabalhar naquele 1,20 m, 1,30 m é fundamental. Tem variedades mais tardias ou não só em relação ao ciclo que fecham mais a linha. Então talvez eu costumo antecipar esse manejo para mancha-alvo, mas sabendo que a minha eficiência ainda é muito baixa. Então eu tenho que... Para essa doença, o manejo integrado ela é fundamental, porque você não consegue fazer um bom controle sem todas as ferramentas e com um potencial de perca aí, vamos falar de 35% a 40%, que a Embrapa posiciona, né? Uhum. Ela segue um pouco dessa mesma lógica de estar no solo e ir para a parte aérea? Sim, eu acho que é o grande gargalo dela, que assim, dela ser uma doença que tornou tão importante, que também, se pensar em mancha-alvo, não era uma doença importante na cultura do algodão até uns anos atrás, né? Se pensar assim, 10 anos atrás, não é? Quer ver? Quando eu comecei a ver as primeiras manchas-alvo, rapaz, foi ali por volta da safra 13 e 14, se eu não me engano, ali. Coincidência ou não quero, obviamente, atribuir isso a isso, mas foi bem quando a gente começou a entrada do Fibermax 975, WS. Era um algodão, talvez foi a primeira a cultivar, que ela, pensando em lagartas desfolhadoras, né, ela tinha uma eficiência completa. Porque a tecnologia BT que tinha antes disso, que era o DP555 Bogard 1, a partir ali dos seus 40 dias, 50 dias, o Cryon AC, né, a proteína, ela perde um pouco da expressão em folha velha. Então, de um momento para frente da safra, você tinha que aplicar para a fossa medideira no bacheiro ali, então ocorria uma desfolha ali. E o 975 não, o 975 sempre foi muito blindado. Na verdade, eu acho que, tirando agora, acho que a Raquiplusia em soja intacta, né? Até então, todas as culturas aí estão bem blindadas para lagartas esfoliadoras, né? Então, eu atribuía muito a isso, sabe? Beleza, hoje eu tenho mais folha, mais massa e etc. Foi quando a gente começou a ver ali as primeiras manchas-alvo ali. Eu atribuo também muito a questão do próprio sistema de produção aqui. Que muitas vezes, se pensar também em mirotécio, mofo branco também, não era tanto problema em algodão. Aí você vê com esse sistema nosso aqui, que, por exemplo, um ano planta soja, no outro planta algodão, ou nas áreas irrigadas, que é sucessão, muitas vezes... Mas deixa eu te perguntar, eu tenho hoje, vamos dizer assim, o avanço do plantio direto, pensando numa doença dessa, que eu revolvo menos, ele é melhor ou ele é pior para manchar alvo? Porque a gente tinha, no passado, muito mais
revolvimento de solo do que tem hoje, né? Você pensar assim em patógenos que sobrevivem saprofiticamente no solo ali, né, na parte de decomposição de resíduo orgânico, o plantio direto favorece esses patógenos, né? Porque você vai aumentar a quantidade de inóculo ali. E a corinéspora, né, que é o agente da mancha-alvo, é um patógeno que sobrevive em restos culturais. E tem uma gama de hospedeiros muito grande também. Assim, você fala que mais de 400 espécies, assim, mas não está muito relacionado a gramíneas. Então, assim, uma cobertura com gramínea talvez seria um manejo legal. Entendi. E voltando àquela pergunta que você fez, e também é uma doença que está ali na superfície do solo, né, sobrevive ali nos restos culturais, e é uma doença ascendente. Ela começa do bacheiro e vai subindo a cada nó. Então, assim, voltando naqueles assuntos, assim, você antecipando, fazendo as primeiras aplicações no vegetativo, também eu creio que vai agregar bastante, né, João? Sem dúvida. O manejo de mancha-alvo é trazido cedo e é construído, igual a gente já falou lá no início, essa construção para mancha-alvo, ela é fundamental, porque os produtos... Eu tenho que blindar o meu bacheiro, porque a doença vai começar ali, para chegar no ponteiro eu não ter essa doença ou ter o mínimo possível de pressão. Mas a ferramenta que muito ajuda a gente é a variedade. A gente não tem resistência, mas você percebe, né? Mas você percebe diferença em susceptibilidade no campo. Igual você deu o exemplo do 975, a gente tem outros materiais no campo que têm sensibilidade maior ou menor. Algumas ligadas à arquitetura, um algodão mais retangular, que não engalha tanto, não fecha tanto a linha, tem maior ação. Outros ligados à susceptibilidade da planta mesmo. Da genética, né? Genética. Então, eu falo que o mancha-alvo hoje é a gente trabalhar com o que a gente tem. Vamos falar quem que tem maior controle. A gente está vendo os protetores, Mancozeb é entre os melhores para controle. Ele potencializa muito, né, a mistura, né? E sempre lembrar, assim, a gente está falando entre os melhores, mas lembra que o teto não chega a 60% de eficiência. Entendi. Então, a gente trabalha com Mancozeb, mistura de triazóis, estrobilurina, proteoconazol, é o cara da vez pensando em mancha-alvo, né? Mas tem que integrar as ferramentas e trabalhar. Acho que esse manejo cultural que eu vejo, porte de planta é fundamental para eu ter cobertura na hora da sua aplicação, tanto atingir mais embaixo como cobrir, né? Isso. E um ponto interessante que eu queria até comentar é do professor Sérgio, lá da Universidade Sérgio Bromochenko. Ele está fazendo um trabalho que é quebrando paradigma que eu falo que eu mesmo tinha. Até o Rinaldo também deve ter tido, que rodou mais campo, o João. Falando em sintomas, a gente faz muita diagnose por sintoma, né? Sim. E mancha-alvo, halo concêntrico, clorótico, beleza. Então, esse é o nosso diagnóstico. E aí, o professor fez trabalhos no ano passado e esse, identificando manchas que a gente hoje no campo, falo que eu, inclusive, falo, não, isso aqui não é mancha-alvo, isso aqui é fito. E ele isolou, fechou o postulado de Koch com mancha-alvo, com corinéspora. Então, acho que a gente tem que quebrar esse paradigma e chegar lá e ver, opa, eu tô vendo mancha-alvo no ponteiro em alguns materiais. Isso, exatamente onde eu ia chegar. Tá aparecendo umas manchas no ponteiro. Eu também acompanhei, não de empresa mesmo, né? Fui na estação de uma delas aí. E os caras pegaram muita folha e os caras até categorizaram. Pegaram as folhas e falaram assim, cara, pegaram muita folha e falaram assim, dividi em 9 tipos de lesões. Aí tinha desde a clássica, essa tá falando, desde umas lá que parecia muito alternária, né? E dividiram. E foram fazendo e foi indo para fazer o postulado de Koch. Em 100% deu corinéspora. Pois é, então você está vendo que a diagnose, a base para a gente recomendar é a diagnose. Mas se a gente está errando na diagnose, não, esse ponteiro não, já desfolhou aqui embaixo, o que está aqui em cima não é. Então, eu acho que isso aí, acho que a gente está levando para o campo hoje, está trazendo essa cautela, né? Fala, materiais susceptíveis, vamos trabalhar preventivo, não vamos, sempre a gente está trabalhando uma cultura que tenha uma menor suscetibilidade, né? Ela não pode ser muito suscetível a mancha-alvo, e trabalhar as ferramentas, Mancozeb no sistema, pensando numa longevidade, uma carboxamida com efeito bom para mancha,
E falando em pesquisa, acho que tá vindo coisa boa aí pensando em mancha. Legal. O tricoderma bate nela lá no solo? Assim, ela pode ter um efeito ali de competir para redução por exemplo, esporos, né, iniciais ali, os conídeos, né, vamos dizer assim. Mas não é o foco. Não é o foco. Assim, o que a gente tem visto que tem agregado bastante também é o uso dos sítios específicos, né, dos grupos principais. Os multissítios também têm agregado bastante e até mesmo também, que eu tinha falado, que os biofungicidas de parte aérea. Isso, ali, eu queria saber desse biofungicida agora. Na questão dos bacilos, né, que eu acho que os principais produtos que tem no mercado são a base de bacilos. E eles têm ação principalmente para essas doenças, esses complexos de mancha, né, que são esses patógenos necrotróficos. Assim, no algodão tem agregado bastante na questão da mancha-alvo. Aí se for assim, a mancha-alvo é importante mais que a ramulária, aí muitas vezes fala também, hoje na questão, antigamente a gente pensava muito no manejo da soja para ferrugem, né? Isso. É tudo pensado. Mas hoje esse complexo de mancha, você pensar assim, septoriose, né, o crestamento de cercóspora, a mancha-alvo, hoje ela causa muito mais dor de cabeça que uma ferrugem, né, se você for pensar, né? E os patógenos estão ali no sistema, né? Estão ali sobrevivendo, são saprófitas, né? Eu mesmo, pra mim, tirando a ferrugem que ela tem, ela é bem clássica, o jeitão dela, pra mim vai ser tudo igual. Pra mim é tudo amarelo. Tudo manchou a folha. Se for falar de diagnose, pra mim, eu sou pior ainda, viu? E esse negócio do diagnóstico é complicado, porém, que você pensa em crescimento de cercóspora também, que parece uma queima, né? E ela vai ocorrendo assim no final do ciclo. Muitas vezes a infecção ocorreu ali no início, todo mundo tratava como DFC, né? Isso. Falava, a doença de final do ciclo. Era muito melhor, jogava tudo num negócio só e acabou. Mas a gente sabe que as infecções ocorrem muito, muito cedo, né? Lá no estágio vegetativo, mas muitas vezes com o sistema de defesa da planta já está diminuindo com ela entrando em senescência, você vai vendo a expressão dos sintomas, mas a infecção ocorreu lá no início, né? E muitas vezes, isso aí foi fitotoxicidade, né? Mas o crescimento de cercóspora hoje, se conversar com a maioria dos fitopatologistas hoje que trabalham com soja, é a doença que está chamando mais atenção. E também tem a de qualidade de semente, né? Aqui é uma região que produz muita semente de qualidade, né? Então, você pensar assim, em um ambiente favorável para a cercóspora, você levar uma semente já com inóculo também, isso é um pouco preocupante, né? Tem como, ele vai para frente. É que você vê a mancha púrpura é causada por cercóspora, né? E essa questão também... sim, cercóspora. Tá certo. Isso, aí... antigamente também a gente também generalizava que era tudo cercóspora quincuxe, mas hoje sabe que já é um complexo de espécies de cercóspora. Entendi. Então, assim, a gente partindo daquele princípio também... Por que isso é importante? A gente fala, é diferente espécie, mas a gente quando faz sensibilidade de fungicida, você sabendo qual espécie que prevalece aqui no sistema, você já vai saber quais fungicidas funcionam melhor também, ou qual dose, né? Entendi. Então isso aí é muito importante também, saber quais espécies prevalecem em qual região. Uhum. Então, por isso, o diagnóstico, saber qual patógeno está ocorrendo, isso é muito importante. E nunca dá para generalizar, né? Sempre tem que estar... Os estudos têm que ser contínuos, né? Que pena. Exatamente. A pesquisa não para. Mas é bom, Reinaldo, que vai ter trabalho pra gente por muito tempo aí. Deixa eu te perguntar, o Bacillus, qual que é a ideia dele? É associar ao fungicida, é aplicar num momento diferente? Qual que é essa dinâmica? Porque assim, por exemplo, quando eu até estava conversando hoje de manhã isso, as linhas de bionematicidas e bioinsetos, para mim é muito claro, né? Para mim o que está mais para trás, assim, que eu ainda não consegui ver o negócio engrenar, realmente está na linha dos biofungicidas de parte aérea, né? Vamos falar de solo ali, tá ok. Qual que é a ideia? Qual que é o conceito e a dinâmica deles? Então, o conceito é que, assim, assim, vamos dizer assim, mais atrasado que pensando nos patógenos de solo, porque muitas vezes tem o preconceito da sobrevivência desses micro-organismos na parte aérea, né? Mas como a ideia sempre é uma ferramenta adicional. Então, mas assim, você pega muitos resultados de literatura, de artigo, você vê que ele tem ação curativa também. Mas a ideia é melhor, quando a gente tem mais eficiência na parte de proteção, né? No início do ciclo do fungo, ali, na germinação do esporo. Então, qual que é a ideia? Eles colonizam a superfície da folha, né? Como eu tinha explicado antes, né? Eles têm estratégias de sobrevivência ali na superfície da folha. Então, eles vão produzir compostos, né? Que são tóxicos, não vão deixar o esporo germinar, ou aquele esporo que germinar e não vai conseguir infectar, né? Então, na parte de antagonismo. Antibiose, né? No mecanismo de antibiose. E também pensando, como ele está colonizando ali a superfície da folha, que não é uma superfície igual, assim, você pega uma foto de microscopia eletrônica, você vai ver que tem várias depressões, né? Então, até o efeito de competição. Então, muitas vezes o patógeno ali tem um lugar muito cheio, né? Não vai conseguir desenvolver. Então, é essa ideia. E é sempre associar, é uma ferramenta a mais. Então, a gente está vendo que os fungicidas químicos não estão tendo igual a experiência da multicrop com os experimentos, vão ver que não tem maior eficiência de 60%. Então, a gente quer o quê? Aumentar essa eficiência utilizando o produto biológico.
Mas o plano é pôr junto mesmo. O plano é pôr junto. E a vantagem é acho que você porque, fala da compatibilidade. A bactéria, né? Porque a bactéria, né? Você vai falar também da questão que chama muita atenção do biológico, que é a questão da compatibilidade, né? Isso. Também, a bactéria tem uma vantagem também, porque elas são, que muitas vezes faz junto com o fungicida, ela tem maior resistência, né? E quando você utilizar um micro-organismo, um fungo, por exemplo, aí a compatibilidade já seria mais complicada, né? Talvez uma aplicação solteira, né? Não, aí tem que ser. Aí agora, assim, vou falar o principal gênero que é utilizado, né? Os bacilos, eles têm estrutura de resistência, que são os endósporos, e a compatibilidade com o fungicida, assim, a gente tem experiência, a gente faz muito isso lá na indústria, é a compatibilidade com os produtos químicos. Então, as bactérias têm essa vantagem de serem mais resistentes aos produtos químicos. E também é um negócio que, compatibilidade, não dá para generalizar também, sabe? Que fala assim, é compatível com alguma estrobilurina, vamos supor, azoxastrobina, né? Só que assim, qual dose? Qual volume de calda? Qual produto? Talvez até o INEST do produto comercial que você utiliza pode ter um efeito. Então, assim, é muito importante quando você adquirir um produto biológico, você conversar com o seu representante lá, quem está te dando assistência, para assim, traçar uma estratégia de com o que você vai aplicar, né? Como que você vai aplicar. Porque assim, a questão não dá para generalizar. Entendi. Mas assim, as bactérias são, assim, pensando em questão de compatibilidade... Elas são mais versáteis. Que os fungos, exatamente. Para a parte aérea, né? Entendi. Tipo, e os outros 14 produtos que estão na quadra, né? Mas e falando em espécie mesmo, é o Púmilos lá, que é o carro-chefe? Hoje, assim, tem no mercado bacilos púmilos, velezenses, subtilis. Tem uma ampla diversidade de bacilos, né? E essa questão de biológico é muito bacana também, que muitas vezes também a questão também não pode ser generalista, né? Acho que vou repetir isso aqui várias vezes. Porque, por exemplo, vou pegar uma espécie, bacilos púmilos, né? Tem bacilos púmilos que é selecionado para nematóide, por exemplo. Então, assim... Sim. Então tem que ser a questão, quando o produtor pensar também, não pode pensar muito na questão assim, vou comprar tal espécie. Não é igual comprar glifosato, né? Ou assim, você tem que pensar muito a cepa que você está utilizando. Para que aquela cepa foi selecionada? Porque dentro da diversidade do agente controbiótico tem uma diversidade alta, né? E tem diversidade alta tanto do agente controbiótico, tanto do alvo que você está querendo. Então, muitas vezes, assim, tem muita empresa, a JCL preconiza muito fazer mistura de micro-organismos. Por quê? Não é para, querer só, assim, ter um produto... o meu produto tem tantos micro-organismos, só falar para que ter mais. A gente aumenta a diversidade para tentar atingir aquele espectro de diversidade que tem no solo também ou na parte aérea. Então, assim, mais ou menos nesse sentido. Entendi. E nessa linha, só a gente estava conversando, né, João? Falando em biológico, principalmente, eu acho que é uma dificuldade que a gente vê na prática, Reinaldo, de definir... Não é igual a gente trabalha com químico em ativo. Então, falar em bacilos púmilos, ele não é igual a performance para todos os produtos. Na pesquisa mesmo, a gente tem trabalhos com mesmo agente de controle biológico, só que cepas diferentes. Sim. Então, perfeito. Tudo é bacilos púmilos, mas a eficiência de controle é diferente. Eu falo que em alguns momentos a gente está trabalhando até com nome comercial, comparando nomes comerciais diferentes, mas do mesmo micro-organismo com performance, sabe, controle de 70% para nada, não fazer nada, entendeu? Então... Para biológico é fundamental isso aí. Isso aí a gente vê na pesquisa e no campo que não só o micro-organismo vão te dar uma certeza, uma eficiência de controle. Tem virulência, tem adaptabilidade, a região tem tudo isso. Então é importante estar sempre perguntando para o pessoal da indústria essa especialidade, né? Sim, e o que eu acho interessante, que é o que a gente desenvolve muito nos clientes, é testar em loco o produto de quem te recomendou na sua fazenda, que aí a diversidade do micro-organismo que você vai ter lá, o João vai trazer o produto dele, você vai descobrir se tem eficiência ou não. Às vezes a eficiência do produto dele é baixa para a sua diversidade de micro-organismo. Entendi. Mas não que o produto não funcione. Para fechar a mancha-alvo, no sistema soja-algodão, onde vocês veem que é mais problemático? No algodão que vem pós-soja, ou na soja que vem pós-algodão? Ou, colocar um terceiro ingrediente, está mais conectado a cultivar que eu estou colocando, seja a soja ou algodão, perante a cultivar anterior de soja ou algodão, pegando aquela linha que você comentou de susceptibilidade genética. Eu, na minha visão do campo, eu vejo no algodão uma agressividade, parece que maior do que na soja.
Então, teoricamente, a soja que vem depois de algodão é mais complicada depois que o algodão vem depois da soja. O algodão que vem depois da soja, ele sofre mais do que... essa é a minha visão. Tá. O algodão pós-soja. Porque a soja, ela vai ter perca, mas você consegue ter menos perca do que no algodão. Não, entendi o que você dizia agora. Tipo assim, ela é mais importante, entre aspas. Ela tem um potencial de dano maior no algodão do que na soja. É isso que a gente enxerga também, né, João? Que muitas vezes a gente vai fazer um monitoramento lá, olhar a questão. Você vai lá, você encontrou uma folha com uma lesão. Uma lesão desfolhada. Aí você vai lá no outro dia, ela já está desfolhada. Muitas vezes, até para a gente fazer curva de progresso da doença para quantificar esse dano da mancha-alvo, em algodão é muito complexo, porque a desfolha muito rápido. Então, assim, se pensando você usa o algodão depois de uma soja, então preocupa mais. E você pensando assim também, se eu plantar uma cultivar muito suscetível à mancha-alvo de soja, você vai ter mais inóculo, né? Então, você tendo mais inóculos no seu bacheiro, provavelmente vai ter mais doença também. Então, como a doença é ascendente, né? Então, pensando mais nessa estratégia. Tem esse tom, né? Não só da espécie anterior, né? Tipo, vamos dizer assim, da cultivar de soja que estava lá antes de plantar o algodão, ou melhor, da soja que estava lá, mas da cultivar de soja que estava lá antes disso, né? É que é fundamental, né? Não adianta você vai pensar na cultivar que você vai ter de soja, que a gente tem padrões de susceptibilidade. Na pesquisa a gente tem essas variedades hoje, padrões de suscetibilidade para mancha-alvo e a variedade de algodão que você vai ter. Então, em cima de uma rotação, a gente tenta trabalhar dessa forma. Numa rotação em que há algodão em cima de soja, o meu manejo ele tem que ser mais robusto ainda do que o manejo em cima do milho, por exemplo. Porque o seu inóculo inicial é muito maior. Perfeito. E agora, indo para as especialistas aí, né? Ferrugem da soja e ramulária no algodão. Posso dizer que todo esse manejo, toda essa proposta que a gente está fazendo para mancha-alvo, esses caras estão embarcados aí dentro? Não, para mim não. Do que eu vejo, talvez pensando em soja, a gente falou bastante de mancha-alvo, a gente vê que o cenário de mancha DFC está sendo mais problemático do que o cenário de ferrugem, mas a gente sabe da agressividade da ferrugem. Então, o manejo, falando em planejamento agora, ele ainda é muito montado em cima da ferrugem. Então, eu tenho que estar protegido para a ferrugem, porque eu sei, principalmente plantando numa janela mais tarde, de que se ela entrar, o prejuízo dela é devastador. Ela devasta a produção. Então, a gente ainda faz um manejo muito centrado e preocupado com ferrugem, tentando fechar as manchas. E não o contrário, isso. Talvez. Ainda é o drive. Né? Ainda é eu pensar na ferrugem, mas levando melhor, o máximo que eu posso, a mancha-alvo. É porque o produtor viveu na pele, né? Ele viveu na pele a devastação da ferrugem. Então, pode-se dizer que a mancha-alvo ela veio entrando, né? A ferrugem quando não estava aqui, né? Mas o pessoal conta que quando a ferrugem chegou, ela chegou, né? Exatamente. Então, o trauma ensina muito mais do que... E pensando também nas estratégias que foram adotadas, né, até medidas legislativas, né, questão do vazio sanitário também, né, antecipação do plantio, vamos supor, no Mato Grosso também, plantio mais cedo, aqui também conseguiu o plantio mais cedo também, isso favoreceu muito também o controle da ferrugem, né. Igual o João falou também da questão do programa de fungicidas, sempre pensando muito na ferrugem. Então, a gente está tendo um bom controle da ferrugem nas últimas safras, né? Então, quem está tendo um cenário mais expressivo são as manchas mesmo. Uhum. Então, assim, está sendo ao contrário, né? A gente faz o manejo para ferrugem, mas atuando sobre as manchas. E que não está tendo tanta eficiência mais, né? Uhum. É interessante que, pelo menos na soja, não teve tanto avanço genético assim para resistência à ferrugem, né? Tentou-se até, né? As inox lá e etc. Mas diferente do algodão, quando a gente pega e olha ramulária, né? A tecnologia RX aí chegando e, cara, algumas cultivares ali blindando bastante, né? Sim. Você falou assim, até falando em inox, acho que tá vindo coisa boa, principalmente acho que a TMG tá trazendo alguns materiais inox ainda. Eu acho que a gente está convivendo muito bem por essa concentração de semeadura. A gente definiu bem a janela, o vazio te concentra uma janela de semeadura. Ano passado talvez foi um ponto fora da curva, safra passada.
que o intervalo de semeadura ficou muito longo. Então, você favorece ferrugem. E mosca branca. E mosca branca. Mas a gente conseguindo concentrar essa janela, a gente já escapa bem da ferrugem. E agora é contemplar bem as manchas, né? E focando no melhoramento, eu acho que pensando em ferrugem, tem coisa ainda. Eu acho que o gargalo ainda é teto, né? É produtividade. Esses materiais, igual o algodão, você tem ramulária resistente e produzindo muito bem, com um teto elevado. E essas variedades inox, a gente ainda não tem um teto parelho com essas variedades que não tem resistência à ferrugem, né? Faz sentido. E pensando também muito em resistência, vamos supor assim, eu creio, no meu ponto de vista, uma variedade de resistência à ferrugem, assim, para um melhorista, eu creio que é mais fácil que uma resistente à mancha-alvo, por exemplo. Porque se você pensar assim na biologia do patógeno, que é um biotrófico, né, tem uma relação mais íntima com a planta e tem poucos hospedeiros. Então, assim, igual você não vai ver também variedade resistente, não tem variedade para pratilencos também, né? Mas eu pensando nessa mesma linha. Então, assim, quando o patógeno não tem uma relação muito íntima com o hospedeiro, é muito difícil você definir genes de resistência. Então, assim, por isso que a gente tem que ter uma atenção maior, porque o cenário de mancha vai ficar, assim, a tendência é ficar mais complicado. Eita, nossa. Bom, ramulária é isso, né? Ramulária, pode-se dizer que ela, até então, era a ferrugem, né? Sim, ramulária, acho que está no radar ainda, né? Dentro do planejamento, a gente ainda contempla, no mínimo, 2 aplicações que é específica para ramulária, né? Vamos falando do estanhado, que é a ferramenta que limpa, mas a gente está convivendo bem porque, pelo manejo dos produtos para a mancha, está contribuindo para ela e não abre a guarda, né? Vamos dizer assim. O estanhado fazendo o curativo, os protetores, o clorotolonil é uma ferramenta sensacional pensando na doença de ramulária. Uhum. Os bacilos lá, eles vão agir na ferrugem e na ramulária também? Então, onde a gente vê mais eficiência, assim, experiência própria assim, de acompanhamento, são para os patógenos que são necrotróficos. Agora, assim, pensando mais nos biotróficos de ferrugem, eu não vejo, assim, tem eficiência, uma porcentagem de controle, mas a maior eficiência eu vejo mais para os patógenos necrotróficos mesmo. Uhum. Mas tem alguma linha de pesquisa vindo? Tentando alguém estar em algum lugar, alguma coisa? Né? Olha assim, vamos supor que hoje o principal da linha que a gente tem pesquisando são novos micro-organismos, né? Assim, por exemplo, a gente tem uma linha grande de pesquisa com actinobactérias, que são as bactérias que têm morfologia de fungos, as leveduras também, que é um fungo que tem morfologia de bactéria. E também na questão que vai vir forte também, acho que daqui para frente, é a questão dos metabólitos, né? Uhum. Então, a questão assim, como você fermenta, como você produz o seu determinado isolado, quais metabólitos ele produz, né? Aqueles compostos que vão atuar sobre determinados patógenos. Então, isso que acho que é até uma forma também de proteger o seu produto e a forma de também você concentrar. Né? Você sabe que tal composto atua sobre determinado patógeno, então você vai concentrar aquele composto. Então, assim, acho que a linha forte que está vindo no mercado são esses, novos micro-organismos e a questão dos metabólitos também. Entendi. Para fechar, podridão das vagens. Mitos, verdades? Que é isso? Onde é o que come? A gente até conversou isso aqui antes também. Porque... Eu não sei falar nada disso, tá? Sim. É um ausento daqui. Eu acho que também, assim, quem sabe demais também acho que não sabe nada, né? Porque antes era muito bem definido, né? Assim, o complexo que causa podridão de vagem, o complexo que causa cancro, o complexo que causa seca da haste, né? Mas hoje a gente já viu que virou uma salada toda de micro-organismos e não dá para definir. Então falta muita coisa ainda. O grupo de pesquisa do Bromochenko também está atuando bastante nesse sentido, de definir, de fechar os postulados, né? Assim, muitas vezes o pessoal tende a querer facilitar, né? A culpa é disso aqui. Mas assim, muitas vezes também esquece do vértice ambiente, que também, por que deu mais podridão na safra que deu na outra, né? Muitas vezes a gente está muito relacionado lá perto no Mato Grosso, porque naquele ambiente que na fase de enchimento de grão chove bastante, então é um ambiente que favorece. Então, assim, falta muito estudo ainda. Muitas vezes, se você for pesquisar, assim, você vê que tem pouca coisa publicada. Essa mancha-alvo que a gente falou do ponteiro, ele pode reparar como ela aparece sempre na mesma época do ano. Vocês vão lembrar de mim o dia que ela começar. Tomara que ela não apareça esse ano, mas vocês vão lembrar de mim o dia que ela aparecer. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma suspeita que ela tem algum encaixe com alguma coisa do ambiente ali que meio que quando ela aparece é meio na mesma hora para todo mundo, sabe? Uhum.
É que se for, vamos falar assim, falou de podridão, né? Também tem uma questão do quebramento da haste, né? Que o pessoal também... Tem vários fatores que podem ter ocorrendo. E o pessoal quer generalizar que é de aporte também, né? A gente fez vários isolamentos. A gente tem a clínica de diagnóstico na empresa, uma aqui em Luiz Eduardo e outra lá em Barreiras, que a gente dá esse apoio pro produtor. E a gente vê que a gente já não isola só de aporte, a gente isola fusário, macrofomina, outros fungos também que são necrotróficos. Mas é isso, ainda falta muita coisa assim, definir quais são as condições favoráveis que estão ocorrendo, é um complexo ou é só um patógeno, ou um entra, outro aproveita, né? Então, assim, não tem coisa publicada ainda, fazendo isso aqui, bateu o martelo. Então, isso aí tá muito em aberto ainda. Tá muito diverso isso ainda, né? Não tem um consenso ainda. Não tem, né? Você vê que tem gente lá que fala, cara, isolei um monte de coisa e não fechei postulado, tem de tudo, né? E ainda tá muito regionalizado, né, Rinaldo? Você começa a observar, assim, pela proporção que tomou, ainda tá muito regionalizada aquelas transição de floresta amazônica ou, vamos falar, o norte do Mato Grosso. A gente ainda não teve um problema, pelo menos eu falo nos clientes que eu atendo, que a gente roda. A gente levanta hipóteses de ser cancro, podridão muito pouco, mas você ainda não teve um problema que o Mato Grosso teve, pelo menos eu não vivi aqui nas áreas que eu atendo, não sei se você... Não, eu não sei nem ver isso. Pois é. E você falando, mesmo no próprio Mato Grosso é bem regionalizado, né? Ou tem uma expressão muito maior numa região ali do que nas demais, né? Eles falam muito na região da 163, né? Assim, eu acompanhei lá e teve os dois problemas, né? A questão do quebramento da haste e do podridão de grãos, né? Na safra passada eu rodei muito ali a região também do Piauí e do Maranhão. Ali também a gente observou bastante sintoma de cancro. Aí muita gente estava generalizando também, é a volta do diaporte, né? A volta do cancro da haste. Mas a gente fez vários isolamentos também que muito detectou fusário também, macrofomina. Então, assim, só que a gente ainda falta fechar, né? Que assim, muitas vezes, igual eu brinco lá com o pessoal, com os nossos RTVs, né? Que tem que dar a resposta pro cliente, né? Aí muitas vezes a gente fala, detecção é diferente de diagnóstico. Detecção é que a gente ali fez isolamento e detectou aquele micro-organismo ali. Agora, para dar o diagnóstico, falar que aquele micro-organismo está sendo o causador da doença, né? Então já é outros 500, né? Demanda mais tempo. Entendi. Fechamos? Fechamos. Doença? O ciclo? Fechamos tudo? Acho que foi bem proveitoso, né? Faltou alguma coisa? Faltou alguma doença? Faltou algum... Eu acho que ficou bom, acho que a gente conversou bastante. Eu só queria pontuar uma coisa que eu não consegui achar o gancho. Vamos falar a gente falou de septória daquele início. Sim, septória no então início. Vamos falar de nutrição, que acho que é para fechar o manejo integrado, né? Trazer uma nutrição equilibrada, né? Isso é fundamental também para você ter um bom controle de doença ao longo do ciclo, né? Todos os nutrientes, falando em manganês, cobre e potássio, que é o que a gente mais está vendo, né? Septória no início é um exemplo de alguns clientes de área nova. Perfeito. Em que você tem uma porcentagem, vamos falar nesse solo nosso, que a gente tem uma CTC próximo de 5,5, vamos falar, uma mediona, né? Tem gente acima e tem gente abaixo. A gente trabalha próximo de 3% da CTC ali de potássio, a gente está tendo um bom controle de septória, né? Então, reforçando aquela conversa lá do início, é um manejo integrado de doença, que é rotação, vazio sanitário ou eliminação de tigueras e todas as ferramentas de controle, né? Eu elenquei 11 aqui, até a gente elencou, mas isso aí acho que é o que a gente vai ter sucesso fazendo essa correlação com todos. Perfeito, e bem lembrado. Eu lembro uma palestra que eu vi lá, o fitopatologista renomado, acho que foi, se não me engano, foi até o Éder. Ele falou, cara, pode fazer o programa que você quiser. Se o seu potássio na CTC não tiver no mínimo em 2, 3 ali, ó, tchau, pardal. Isso no campo, na prática, não é... Principalmente a área nova que você falou, né? Bem nítido. É nítido. Que é a área que sem palha, na maioria das vezes, e com um potássio baixo, né? Se for arenosa, então... Uma doença que a gente não falou também é a questão da traquinose, né? A gente tem muitos sintomas de deficiência de potássio na vagem até muito semelhante, né? E às vezes a gente isola também, vê a célula, vê o sinal do patógeno ali nas áreas que são deficientes de potássio também. E a nutrição é aquilo, né? Assim, uma pessoa bem nutrida, ela sente menos uma doença também, né? Na planta é a mesma forma, né? Então tem um metabolismo primário dela e tem um metabolismo secundário que está mais relacionado à defesa da planta.
Então, assim, uma planta bem nutrida é uma chave também, vamos supor, é uma engrenagem dentro do sistema, né? E para fechar, assim, da minha parte, eu considero 3 fatores principais, assim, que a gente falou aqui nos desafios, né? Que o manejo de doenças tem que ser preventivo, você não tem que ver, não é diferente de daninha, diferente de inseto, você tem que ver lá o problema para atuar. Então, assim, quando você vê a doença, você já está enrolado, né? A eficiência vai ser baixa. A integração de estratégia de manejo, a estratégia de controle para ter um manejo eficiente e puxar um pouco de sardinha dos biológicos, que é a minha praia, né? De onde eu trabalho, é que também biológico não é tudo igual, né? Você pensar sempre na questão da sua cepa, né? E qualidade também até da formulação do produto. Não, show de bola. Senhores, então é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Deixo o espaço aberto aqui para vocês fazerem suas considerações finais, acompanhar o trabalho de vocês, rede social, o que vocês quiserem. Fica o nosso agradecimento aqui pelo tempo e disponibilidade de vocês. Beleza, obrigado, Rinaldo, obrigado, João. Acho que foi um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse bate-papo. Eu queria deixar, eu sou o João Carlos, a gente já falou, trabalho na Multicrop, a rede social, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, Foco Multicrop, e qualquer necessidade a gente está à disposição. Estamos aí na região, direto, né, rodando só do Jaborandi ao Piauí, então, obrigado aí, turma. Eu também quero agradecer, obrigado, Rinaldo, pelo convite, obrigado, João, também por ter aceito dividir a mesa aqui, sempre um prazer. Foi uma discussão bem sadia e acho que agregou bastante. E deixar também que eu sou como gerente de pesquisa da JCO, mas também eu rodo o Brasil. Onde a JCO atua, eu atuo também. Hoje ela está creio que em 16 estados. Então, assim, sempre eu estou acompanhando áreas de eficiência de produto, lançamento de produtos novos, sempre relacionado e dando assistência também para os nossos clientes. E também um serviço que a gente presta para o produtor, que eu acho que às vezes o produtor não sabe nem aonde, assim, a gente falou muito da chave, o diagnóstico da doença, né? Muita gente leva em consideração o sintoma. E muitas vezes a gente não consegue correlacionar o sintoma com o que está sendo o problema. Então a gente oferece esse serviço para o produtor também de diagnóstico. A gente tem 2 clínicas, uma em Luiz Eduardo e uma em Barreiras. É um serviço que a gente faz, não cobra, né, para os nossos clientes, não é um laboratório que assim, não é um laboratório que para obter lucro, né? É assim, uma prestação de serviço, um auxílio, um braço. Então a gente está sempre disponível. A JCO também é Soluções Biológicas no Instagram, está no LinkedIn também. E é isso. Muito obrigado, foi muito bom. Não, show de bola. Então é isso aí, pessoal. Agora você vai entrar a gravação da Josi fazendo os agradecimentos finais, porque eu não vou saber fazer. Ela vai fazer e você vai ouvir o meu tchau.